Começando o IBM Cast. Olá, meus irmãos e minhas irmãs da IBM. Prazer estar com vocês aqui novamente para o nosso podcast da semana, nosso podcast da EBD. E hoje nós vamos para o episódio de número 6. É um prazer estar com você e seja muito bem-vindo a esse instante nosso de reflexão na palavra, de aprendizado e crescimento. Se você desejar pular a leitura da nossa lição, vá para 13 minutos e 51 segundos. Revista Palavra e Vida, lição 6, A Esperança na Verdade. Texto base, 1 Pedro 1, de 3 a 12. A partir de agora, estaremos direcionando a nossa reflexão nas cartas do apóstolo Pedro. A epístola de 1 Pedro traz a identificação da autoria e os destinatários da carta logo no verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, destacando-se no corpo apostólico, como um dos principais líderes nos primeiros anos do cristianismo. Apenas a título de referência, provavelmente esta carta foi escrita em Roma entre 63 e 65 d.C. A epístola é destinada aos cristãos, os quais estavam dispersos pela região da Ásia Menor, provavelmente devido à perseguição, para encorajá-los a continuarem firmes na caminhada cristã, a despeito das lutas, dificuldades e perseguições. Por isso, este escrito de Pedro é conhecido como a Carta da Esperança, ou a Carta da Coragem. Então, não por acaso, nosso primeiro destaque é exatamente identificarmos o que o texto sagrado tem a nos dizer acerca da esperança, que para nós é mais que um sentimento, é uma convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, quaisquer que sejam as circunstâncias por que passamos. 1. O fundamento da nossa esperança. Capítulo 1, versículo 3. De nada adiantaria nossa esperança se ela seguisse a máxima popular a qual afirma que a esperança é a última que morre. A esperança do cristão não morre jamais, pois está fundamentada na rocha, a qual é Cristo. A palavra grega para esperança tem o sentido de expectativa do que é certo, aguardando quando acontecerá e não se acontecerá. Portanto, diferente do dito popular, a esperança do cristão é uma esperança viva, compreendendo este sentimento em relação às promessas de Deus. Ao escrever aos cristãos que estavam experimentando provações e privações, Pedro os lembra do propósito e poder de Deus, os quais foram revelados na salvação assegurada por Ele mesmo. Os salvos são eleitos, escolhidos. Versículos 1 e 2. Ao passo que o encoraja a enfrentar as lutas, uma vez que, por meio delas, a salvação deles estava sendo aperfeiçoada, pois Jesus é a fonte maior e única da regeneração. Ainda mais, através da sua ressurreição, temos assegurada nossa bem-aventurança futura e enquanto mantivermos tal esperança, seremos guardados nesta vida aqui. Pedro, como testemunha da ressurreição de Jesus, conduz os cristãos daquela e de todas as épocas a verem a esperança na ressurreição, como baseada na vitória de Cristo sobre a morte, que afasta nosso olhar de nós mesmos para concentrá-lo em Deus, que é o fundamento da esperança cristã. A fundamentação da nossa esperança em Cristo está espalhada por todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo expressa: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Na Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo define que Deus é o Deus da esperança, dando-nos a entender que Ele é o autor, não o objeto dela. A esperança nos ajuda a crer, a obediência nos coloca no caminho da paciência e conforto diante do sofrimento, fortalecendo nossa expectativa da herança eterna. 2. Esperança de uma herança gloriosa. Capítulo 1, versos 4 e 5. Através da ressurreição do Senhor Jesus, podemos ter a esperança de uma futura herança no céu, definida como uma herança que jamais
poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Versículo 4. 3 expressões definem o caráter desta herança. Jamais poderá perecer. Incorruptível, não passível de corrupção ou decadência, imperecível. Não maculável, entre parênteses, incontaminado, livre de contaminação, de sujeira, de degradação, fecha parênteses. Não perde o valor, abre parênteses, algo que não murcha, não definha, fecha parênteses. No que tange a esta última expressão, ela é a palavra grega amaraton, que designa uma flor, amaranto, e sua semente, que é comestível, cuja característica é preservar durante muito tempo suas cores e cheiro. Vejam que bela metáfora da herança, a qual está guardada, mantida intacta, preservada no céu para os salvos. Aleluia! Destarte, o objeto central da esperança do cristão é a herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, a qual está guardada nos céus. A palavra protegidos significa aquilo ou aquele que é defendido ou mantido em custódia em uma fortaleza ou castelo, significando manter, vigiar, guardar. Pode também referir-se a uma sentinela, manter sobre a guarda militar. Logo, essa herança não pode ser perdida pela perseguição, sendo, portanto, um encorajamento para todos os salvos, pois é uma herança espiritual eterna, independentemente dos sofrimentos daqui. Essa visão requer fé no poder de Deus, o qual nos guarda contra todos os inimigos, tendo a capacidade de preservar todo cristão comprometido com ele. Conquanto seja uma herança para a eternidade, ela é um fato concluído, pronto e esperando para ser manifestado no momento certo, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 5. 3. Esperança em meio às provações. Capítulo 1, versos de 6 a 9. Nesta perspectiva, as tribulações fazem parte da didática divina para nos ensinar e preparar. O texto usa a palavra provação em lugar de tribulação ou perseguição, pois o apóstolo trata dos problemas gerais que os cristãos enfrentam por estarem em meio a uma sociedade incrédula. O problema do sofrimento geralmente traz questionamentos aos cristãos, mas o caminho para a nossa glorificação precisa passar pelo teste da resistência às provações. Às vezes, há uma espécie de necessidade de que os seguidores de Deus sejam afligidos. Quando não passam por provações, tendem a ficar descuidados e, quando têm prosperidade secular, provavelmente se voltam para o mundo. Todo esse processo purifica a alma da impureza e proporciona a manifestação da integridade da fé em Jesus Cristo. Podemos apresentar alguns aspectos da provação a partir do texto. A. Elas atendem objetivos de Deus. Devam ser. Versículo 6. Pode ser entendido como se necessário, e indica que Deus usa as provações como disciplina quando se desobedece à sua vontade. Salmo 119:67. Elas também preparam para o crescimento espiritual, ou, ainda, guardam de pecar. 2 Coríntios 12, de 1 a 9. B. Elas são de todo o tipo. Versículo 6. De todo tipo é a mesma palavra empregada para descrever a graça de Deus em 1 Pedro 4:10. Não importa a provação, Deus dá graça suficiente para suprir tudo o que precisamos. Se as provações são variadas, Deus nos supre de forças de acordo com cada uma delas. Elas são doloridas. Versículo 6. Fingir que as provações não incomodam não adianta. O apóstolo Pedro usa a palavra entristecidos, a qual expressa o experimentar dor profunda e emocional, tristeza. Ou seja, tristeza severa, luto. Uma dor tão intensa que é usada também para a dor de parto. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus no Getsêmani, Mateus 26:37. E a tristeza pela morte de um ente querido, 1 Tessalonicenses 4:13. Embora o afligir de severas provações, a fé do cristão é, por elas, refinada e a sua firmeza o capacita a desfrutar das bênçãos as quais Jesus concede agora e na eternidade. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Versículo 9. Além de firmar o amor e a alegria no Senhor. Versículo 8.
e glorificar o seu nome. Versículo 7. D. Elas são controladas por Deus. Versículo 6. Temos esta certeza na expressão por um pouco de tempo. Wiersbe diz que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Ou seja, a duração e intensidade das provações são controladas pelo Senhor. Paulo afirma: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. A palavra tentação aqui é a mesma em 1 Pedro 1,6, grego peirasmos. A conotação que é diferente nos dois textos. 4. Esperança proclamada e concretizada. Capítulo 1, versos 10 a 12. Ser cristão não é uma fuga do mundo presente por causa da esperança eterna no céu. Mesmo nos momentos de sofrimento, de provações, o cristão pode, pela fé e fortalecimento interior proporcionado pelo Espírito Santo, transformar o sofrimento presente em glória nos dias que vive aqui. E estes versos finais de nosso estudo nos apresentam uma esperança proclamada e concretizada, já a partir da vida neste mundo em que as provações nos acompanham tão de perto. Spurgeon disse: uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. O verso 10 nos ensina que a salvação a qual temos e aguardamos é parte do plano de Deus desde a eternidade, algo que os profetas testemunharam, significando que eles mesmos a procuraram ou examinaram com cuidado as revelações feitas a eles para entender exatamente o que foram designados falar e registrar no que tange à salvação, a qual deveria ser conhecida por meio do Messias. Assim, orientados pelo Espírito Santo, predisseram os sofrimentos de Jesus Cristo e a glória que sucederia aos seus sofrimentos. Versículo 11. A salvação é um mistério tão glorioso que até os anjos a observam, tentando entender a dimensão de tanto amor que Deus dedica ao ser humano. Versículo 12. Por amar a Jesus Cristo, confiar nele, se alegrar nele, o cristão experimenta a glória proclamada aqui e agora e aguarda sua concretização futura. Conclusão. No início da lição foi contestado um dito popular, agora é apresentado outro. Quem espera, sempre alcança. Se acrescentarmos a expressão em Cristo, então o ditado fica completo e certo. Quem espera em Cristo, sempre alcança. Logo, mesmo que venham as provações, e elas com certeza vêm e virão, elas não podem tirar nossa esperança. Peçamos a Deus o fortalecimento para crermos e vivermos nessa verdade, para pensar e agir. 1. Por certo, você tem passado provações em sua vida. Como você as vivencia? 2. As provações têm afetado sua esperança? Peça a Deus que fortaleça sua fé. 3. Saiba que as provações desta vida não se comparam com a glória que nos aguarda. Devemos considerar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos então para a nossa reflexão, para aquilo que a gente pode já aproveitar, e antecipar diante da nossa expectativa. Falaremos um pouco sobre isso, esperança, do nosso encontro presencial no domingo na EBD. Como a gente já viu na leitura da lição, na apresentação desse podcast, nosso estudo do próximo domingo tem como título A Esperança na Verdade. E a base se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 12. Então a gente vai estar fazendo essa leitura na ARA, a versão Almeida Revista Atualizada. Depois a gente vai traçar algumas coisas interessantes que a gente pode conversar no domingo, que a gente pode aproveitar diante do nosso encontro presencial. Vamos lá então. 1 Pedro 1, de 3 a 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo porado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, nós temos aqui a leitura do texto, e é um texto que, assim, Pedro já coloca para a gente aqui uma série de temas que geralmente a gente vai se deparar em algum tipo de estudo teológico. Por que eu estou falando isso, né? Nós temos aqui, por exemplo, a esperança, nós temos a ressurreição, nós temos misericórdia, nós temos ainda no versículo 3, regenerou, falando da regeneração, né? E aí nós temos 4, já uma questão do fim dos tempos, né? A herança incorruptível, e aí falando sobre essa herança que está reservada nos céus para vós outros, e aí dizendo que é guardado pelo poder de Deus, versículo 5, mediante a fé, e aí para a salvação. Então, assim, a gente observa, né, depois ele vai falando da aprovação. Pedro aqui, basicamente, né, ele está lembrando a essa comunidade que recebe a sua mensagem, e nós também, né, que fazemos essa leitura hoje, na nossa modernidade, ele está lembrando a gente sobre essa nova vida que temos em Deus, que isso é fruto da obra de Cristo Jesus, e não só isso, né, que nós temos uma herança incorruptível, como diz no versículo 4. E além disso, que ele alerta para essas questões da vida. Podem ser questões que, vez ou outra, vão trazer algum tipo de desgaste para a gente. Por exemplo, o versículo 6 ele diz, sejais contristados por várias provações. Então, diante desses momentos de provações, momentos de dificuldades, ele começa a trazer essa nossa reflexão para a nossa esperança em Deus, pela esperança nessa verdade, como estamos vendo aqui. E aí ele vai colaborando com esse tipo de percepção até chegar a tocar no assunto da salvação da vossa alma. E aí ele revela isso, né, como um grande mistério, como algo grandioso, a qual Deus nos permite alcançar mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que a gente já observa aqui, a gente já pode destacar, né, e ter como precioso para a nossa reflexão dessa lição. Quando a gente fala de esperança, até o autor ele vai trazer, né, vai brincar um pouco com esses ditados acerca da esperança, mas a esperança está sempre ligada a essa visão nossa futura. Quando a gente espera alguma coisa, a gente espera algo que está por vir. E a esperança, ela tem como característica justamente esse porvir, esse momento futuro, o momento que hoje a gente não está vivendo, mas nós vamos viver.
E é interessante a esperança, porque é até uma palavra que tem sido muito perceptível, né, por mim nos últimos dias. Aquilo que eu tô lendo, aquilo que eu estou inserido, tem me colocado diante dessa esperança, dessa palavra esperança. E pensar nisso é de fato uma bênção, é algo que conforta o nosso coração. Porque a esperança, para o cristão principalmente, que tem a sua esperança em Cristo, na obra de Cristo, e no que ela possibilita a vida do cristão, como até Pedro está falando aqui, quando nós olhamos para a nossa esperança, nós conseguimos viver os dias piores, os dias ruins, ainda com certa dignidade, ainda com certo amor, ainda com certa alegria no coração, ainda com certa confiança em Deus, porque nós não estamos limitados a uma percepção do tempo presente. Entende? Esperança é justamente esse exercício que a gente faz de hoje, no agora, nesse instante, eu e você aqui, né, que estamos nesse momento construindo algo. A nossa visão não está limitada ao agora, mas nós conseguimos olhar para frente, olhar para essa esperança. E uma coisa positiva da esperança cristã é que essa esperança ela é positiva. Ou seja, essa esperança nossa é ótima. A nossa esperança é ótima. Então a gente não espera algo ruim de Deus. Pelo contrário, a gente espera algo bom de Deus. E não somente algo bom, a gente espera algo pleno de Deus, a gente espera algo grandioso. Então quando a gente para pensar que a vida do crente ela é baseada na esperança, ou seja, nessa percepção desse momento futuro, mesmo vivendo o presente, e a gente vê que o que nos aguarda no futuro é algo maravilhoso, é algo surpreendente, é algo magnífico, nós começamos a ter em nossos dias, independente de como eles estejam sendo, como Pedro coloca aqui, no versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí, por mais que a gente seja contristado por um breve tempo, ou seja, nesse tempo limitado que temos de vida como a conhecemos aqui, nós sabemos que essa esperança, esse momento futuro maravilhoso virá. E então, essa noção nossa do lugar para onde a gente vai, sabe? Da maneira como será essa vivência, isso tem que ser um combustível para poder nos impulsionar no hoje e no agora. E aí a gente começa a observar o quanto é interessante essa questão da esperança, porque foi essa esperança que motivou os cristãos, né, nesse primeiro século ali, de toda esse início da igreja, como a gente veio a conhecer, né, ao decorrer da história. Tudo isso você vai vendo sendo motivado por essa esperança. É a esperança do retorno de Cristo Jesus, é a esperança da glória vindoura, é a esperança de quando iremos com Deus, né, constituir essa unidade, igual Jesus aponta ali em João 17. Então, nós somos o povo da esperança. Nós, cristãos, precisamos ser o povo da esperança. E não apenas uma esperança qualquer, uma esperança negativa, mas uma esperança positiva. Nós precisamos ter esse otimismo, porque a nossa esperança ela é uma esperança positiva. E aí, o autor ele destaca quatro, na verdade, pontos, que são, né, o fundamento da nossa esperança. Depois ele fala a esperança de uma herança gloriosa. Depois, esperança em meio às provações. E, por fim, esperança proclamada e concretizada. Então, a gente vai observando
que a esperança ela é esse combustível que deve nos dar essa força para viver dia após dia. Esperança na verdade. Então, nesse próximo domingo, a gente vai poder se reunir junto ao nosso professor ou professora, né, na classe, para poder conversar um pouco mais sobre esse assunto, poder dar exemplos, poder compartilhar um com o outro sobre suas percepções, não só do texto, mas também da leitura que a gente faz sobre a nossa própria vida. Então eu convido você para estar meditando em cima desse texto novamente e anotando aquilo que você enxerga como interessante, aquilo que sobressalta aos seus olhos, ou também aquilo que talvez você não entendeu, que você quer um melhor aprofundamento, um melhor entendimento. E aí, creio eu que diante da humildade, nós juntos podemos construir algo que seja proveitoso diante das nossas questões, das nossas dúvidas. E então, a gente vai se basear nesse texto de 1 Pedro, versos de 3 a 12, e vamos falar sobre essa esperança na verdade. O que é ter esperança? Como que a gente pode viver com esperança? Como que a gente vai trabalhar com a esperança cristã? Como que a gente vai cuidar da nossa família tendo como base a esperança cristã? Como que a gente vai ter relação com todos os demais seres vivos quando a gente tem a nossa esperança cristã? Como que a gente vai lidar com as questões da vida, com esses momentos, como aqui coloca, de tristeza, de contristados, tendo como a esperança em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio e esse é um assunto que a gente pode nos aprofundar, né? Nós podemos nos aprofundar ainda mais no nosso encontro presencial. Então, convido você para poder estar se juntando a nós e juntos termos esse tempo de qualidade. Amém? Grande abraço, Deus abençoe seu dia ou noite grandiosamente.